Então, gente, bom dia. Hoje nós estamos para a última aula, aula 11 do treinamento da WF Smoke Semac, como processar os arquivos de entrada dos modelos. E a aula de hoje vai ser como executar o modelo Semac. Eu vou passar para vocês, basicamente, a edição dos arquivos do script, as opções que tem no modelo, quais são as nuances ou não, a descrição das opções e configurações do modelo, e vou mostrar para vocês brevemente os módulos esses do Semac que podem ser aplicados para facilitar em algum estudo que vocês têm que fazer ou alguma opção do modelo, tá bom? Bem breve para a gente não acabar perdendo tempo. No caso, hoje, como eu mostrei nas outras aulas, no caso, essa aqui é a estrutura do Semac. Ela é um pouquinho diferente do próprio manual do Semac, tá bom? Mas essa estrutura aqui, ela é... Porque o Semac, já que ele é configurado atualmente pela própria VA, seria que cada usuário compilaria o seu próprio modelo. Só que atualmente, nos computadores, nos clusters que eu venho trabalhando, geralmente, no caso, se tem uma compilação só, que todo mundo acaba usando a mesma, e depois os usuários acabam fazendo um link para esse diretório de compilação, para manter consistência e porque como nem todos os usuários entendem ou têm acesso à parte do Linux e tudo mais, fica um pouco mais seguro para proteger. Teve casos de apagarem o modelo quando não tem muito conhecimento, ou pessoas que às vezes não sabem como é que trabalha, ou acaba confundindo a estrutura do diretório, então acaba sendo uma estrutura melhor, então acaba mudando um pouquinho. O que é vantajoso em ter todo mundo, mantém consistência, todo mundo usa o mesmo sistema, né, sem nenhuma modificação. Então, no caso, esse daqui, no caso, o diretório principal, que no caso seria aqui o data home, onde que tem todos os dados, CCTM. É o próprio Semac, provavelmente dito, onde que tem toda a questão do modo químico, os scripts para rodar o modo químico. BCON, Boundary Conditions, ICON, Initial Conditions, MCP, dados meteorológicos, emissões, Surface, que são os dados ou de emissões inline, ou também o próprio Ocean File. Output é o output que ele é criado, tá bom? Hoje nós vamos passar pela pasta CTM, BCON e ICON. Que EMIS foi o que a gente trabalhou até agora. Surface também nós já passamos, que é na parte do Ocean File. MCP, a parte de meteorologia que nós já passamos também. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos configurar e rodar essas três partes do Semac. Na prática mesmo. Eu pensei em trazer em slides, mas eu falei, é melhor fazer na prática que melhora a explicação. No caso do BCON e ICON, em vez de usarmos uma questão do GeoScan, que é mais complexo, que eu teria que entrar na parte do GeoScan, compilação, opções do modelo, eu vou mostrar para vocês como é que vão rodar o ICON e BCON usando o Profile, que é o padrão que vem junto com o Semac, tá? Que é simplesmente o arquivo TXT, para vocês terem uma noção de como que processa o ICON e BCON, tá bom? Então, vou sair aqui da minha apresentação e vou direto lá para o meu WinSCP e também para o meu FUT. Tá vendo tranquilo ou precisa que aumente a letra? Acho que vai ter que aumentar. Se puder aumentar a letra é melhor, Gisele. Virou? Mais um pouco. Aí já tá bom já. Bom, show de bola? Perfeito, então bora. Então, vamos lá. No caso, eu vou para aquele diretório, o diretório que eu disse para vocês que é o data home, que no caso, que é o diretório do Semac, que está esse aqui, ó. Semac 532 teste. Esse Semac 532 teste é esse Semac dir aqui que eu falei com vocês, tá? Então, nesse Semac dir tem os diretórios BCON, CCTM, EMIS, ICON, MCP e Surface. Exatamente a mesma configuração. Vamos lá dentro do diretório do ICON e vamos olhar o script que vem com ele. Tá lá. Esse, no caso aqui, é o script padrão. Quando você configura, no caso, quando você vai compilar o Semac, você tem que falar para ele qual compilador que está usando. No caso aqui do meu sistema, é o compilador Intel. Então aqui é o 7M Compiler Intel e o Compiler String que continua o mesmo compiler.
Só a questão da parte de configuração da própria compilação do CMake. Como que o curso não foi para compilação, provavelmente essa configuração desse script já vai ter vindo pronta do administrador do sistema de vocês, tá? Então isso aqui provavelmente vocês não vão precisar mudar, a menos que vocês queiram compilar do zero, e aí no caso é vocês que vão fazer a configuração. Por causa dessa diferença aqui também, ó, mudamos isso daqui, que é o que vem padrão do CMake, para simplesmente a gente setar os ambientes aqui diretamente, por conta da questão para todos os usuários apontarem para o mesmo caminho, né? Mesma compilação. Então aqui fica mais fácil para configurar. Aqui pulamos o CMake Home, que é onde que o CMake foi compilado, e o CMake Data, que é onde que exatamente é o diretório CMake dir, tá? Então aqui, essa daqui provavelmente essa versão veio padrão da própria compilação. A PPL, no caso aqui, seria a própria em função do nome da sua simulação, no caso aqui foi o ASMAVIX, que é um teste que eu estava fazendo. E o IC-Type, que aqui tem as opções, que é Profile ou Regrid. Então, na aula passada que eu falei com vocês, olha, vocês podem usar outra simulação do CMake para fazer o Boundary Condition, sendo o seu domínio compreendido dentro desse domínio maior, sem problema nenhum, você pode usar para gerar a sua condição de contorno. E aí, no caso aqui, você vai usar a opção Regrid, em vez de Profile. Só que nesse caso, nosso caso, vamos usar a questão de Profile, que é essa daqui, tá? No que é padrão, que é a parte onde o CMake foi construído. Também o executável padrão, que é o nome do executável do icon, que dá da compilação, né? E aqui, simplesmente, nós vamos preencher as informações. O nome do grid, que veio do GridDesk. O GridDesk propriamente dito. O esferoide, que 20, se não me engano, acho que é o WG74 para o WRF. Opções de log e o ID do executar. E o altdir, você vai editar exatamente isso. No caso, o CMake Data, que eu editei aqui em cima, vocês estão vendo? Que é o CMake dir. Icon, que é a minha pasta de saída. É aqui que ele vai sair, tá bom? E aí, quando você bota o Profile ou Regrid, tem essas opções aqui embaixo. Ó, a data, desculpa, colocando a data que vocês querem. 2015-081, condição inicial. E aqui que vem as opções. Por exemplo, quando você bota o icon type Regrid, você vai ter que apontar aqui para o caminho para o seu cctm-con, que é o ACON, ou seja, a concentração, que é o seu arquivo do CMake, que você vai extrair essa condição inicial. O matchcraw, o matchcraw 3D, e aqui o cross e o craw, você aí colocando aqui oh meu Deus, as opções dele, apontando para o caminho, e aqui no caso, o initcon, que isso aqui acaba sendo padrão, tá? Que é o nome, o altdir, e aqui é o nome que ele vai sair. Icon, a versão do CMake, então vai ser icon v53 appl ASMAVIX icon type profile e a data 2015-801. Então esse vai ser o nome padrão. Ah, eu quero mudar esse nome, sem problema. Só você tem que mudar esse nome, não tem problema nenhum. Esse daqui no caso é como padrão. No nosso caso, nós usar o profile. Esse profile, ele vem em que? Esse é IC Profile, Average Profile, CBC07. Porque quando a gente compila, a gente define qual que é o tipo de mecanismo químico. Como a gente falou, como ele foi compilado para o CB6, ele já aponta aqui para o arquivo CB6. Se fosse o HackM ou o SAPRAC, você teria que mudar isso daí para o V de CB6 para o SAPRAC ou para o HackM. Lembrando que esse IC Profile, ele está dentro da pasta onde o CMake foi compilado, tá vendo aqui? Ele acaba sendo um padrão. Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma noção. Aqui, por exemplo, o meu CMake está compilado nesse diretório aqui, ó, share, apps, CMake 5.3. Só que no caso, nós vamos aqui prep, icon, scripts, e aqui é o build icon v53 Intel. Esse daqui que é onde eu compilei o meu icon, e aqui é o script que está lá, eu copiei ele daqui, da pasta de compilação, tá bom? Quando eu abro ele aqui, a primeira coisa que a gente vê é exatamente o que nós vemos, são os prefixos, tá vendo? Esse aqui é o Average Profile CB6, HackM, SAPRAC 7, Aero 6, SAPRAC 7, Aero 7. Então, esses aqui são os perfis. No nosso caso, estou usando esse perfil aqui. Ah, Rizeira, eu estou usando HackM. Só você pegar esse nome aqui, você vai copiar ele, vai vir aqui no seu
seu script e colocar ele aqui. Pronto. Ponto .csv, claro, não pode esquecer. E aí, quando você rodar o icon, ele vai pegar exatamente esse arquivo aqui, tá? Então, então é desse perfil, o que ele pega? A mesma coisa para o Beacon, mas depois eu mostro o Beacon quando a gente chegar lá. Então, é bem Você simples. pode abrir o perfil, por favor? Oi? Claro, Pode vou abrir o arquivo do perfil? Claro. O arquivo do perfil é esse daqui, ó. Tá vendo? Como é que é esse arquivo? Ele é basicamente a variável, a unidade e as camadas. No caso que são os níveis verticais, tá vendo? No caso que tem a camada 44. E aí, se tiver 20 camadas, 5 camadas, 3 camadas, o icon e o beacon, o que eles vão fazer? Eles vão interpolar para sua grade, tá bom? Então, se tiver menos, vamos supor, geralmente até a lei 44 aqui pega o topo da atmosfera. Geralmente é assim que se faz, entendeu? Com o perfil vertical. Chega lá em cima da 20 quilômetros. Só que, por exemplo, se você tiver 5 camadas, ele vai assumir que a sua quinta camada está no topo da atmosfera, entendeu? E ele vai acabar aplicando o perfil para isso. Então ele vai estratificar das 5 camadas para os 20 quilômetros, entendeu? Vai ficar aquela coisa meio grosseira, mas é isso que a gente tem, tá? Que às vezes é o tipo de perfil que tem, tá bom? Então, o topo que veio lá do WRF, né, Gisele? Nesse caso aqui, sim, porque esse perfil que eles criaram, eles criaram esse perfil a partir de simulações se eu não me engano, simulações do SEMAC. Aqui, tá vendo? Os perfis verticais são derivados de simulações com o SEMAC hemisférico do ano de 2003, que representa a média anual dos valores, próximo a essas coordenadas aqui. Então, ó, eles são representativos de condições em ambientes marinhos remotos. Entendeu? Então, essa aqui é uma informação muito importante. Eles simularam o SEMAC, extraíram de uma coordenada e simplesmente colocaram esses dados aqui para gente. Por isso que eu falei, não usa o profile, porque o profile não representa a realidade. O default, entendeu? Você pode criar um profile? Pode criar esse profile exatamente do jeito que está aqui, mas com seus dados. Se tiver um dado bem refinado, perfeito, pode usar. Se não tiver, não use esse profile. Usa para fim de teste. Enquanto que está rodando o modelo global ou você está achando uma solução para sua condição de contorno, você usa para ver se o SEMAC, se a configuração do SEMAC está funcionando. Mas fora isso, eu não recomendo usar esse perfil, tá? Se for modificar o profile, precisa recompilar o SEMAC ou não precisa? Não. Porque o profile exatamente é um arquivo externo. É tipo editar um arquivo de Smoke. Como vocês perceberam, é um arquivo CSV, tá vendo? Então aqui, ó. Viu? Exatamente um arquivo CSV, onde tem o poluente, ou a variável, a unidade e os valores verticais, tá vendo? Então é simples assim, Rizeiro, eu quero botar um SO2 aqui, que eu tenho a medida dele. Perfeito. Tem uma sondagem de ozônio. Ozônio, no caso aqui, ppmv, e você bota o valor do perfil. Mas eu tenho por exemplo, eu tenho menos camadas. Então, no caso, você vai ter que interpolar para chegar nos níveis de camadas 44, mas você não precisa obrigatoriamente usar todos esses perfis aqui não, tá? Você pode falar assim, não, Rizeiro, eu tenho sondagem só de SO2, ozônio e NO2. Então, você pode ir isso aqui, ó. Vamos supor que você tem só esses perfis. Não, mas o meu só até a camada 22. Então, você deleta essas camadas aqui, ó. E tem camada 22. Só que você tem que lembrar que sua camada 22 é o topo da atmosfera. Então, tem que manter consistência, tá? Então, isso daqui, por exemplo, quando eu fiz uma vez quando eu fiz um perfil um profile assim, baseado com estação de superfície, eu peguei o perfil vertical do próprio profile, que ele tem, ou até mesmo da literatura, porque tem livros que tem esse perfil, mais ou menos. Eu consegui mapear, meio que criei uma ponderação para extrapolar do valor
nível do solo por valores verticais. E aí eu consegui criar um perfil meio baseado na estação de superfície. Não é o mais certo, mas era o que eu tinha na época, que era o que eu podia trabalhar na época. Ao tempo tem que às vezes o perfil no nível do solo não vai, óbvio que não vai ser igual, não vai extrapolando do nível do solo para cima, não vai ser realidade, entendeu? Mas muitas vezes a gente tem que adaptar e assumir que aquilo é verdade, porque nem sempre a gente tem todos os dados na mão para a gente conseguir trabalhar, né? Mas vocês podem criar um profile só com essas espécies aqui, por exemplo, com menos camadas radicais. Pronto, isso daqui é um profile para você. Entendeu? Não precisa exatamente criar e manter essa estrutura aqui. Essa é um caso que a estrutura default, como eu disse, que veio dessas condições. Então vocês podem criar um profile simples assim, tá? Para vocês brincarem com a condição de contorno. Ou com a condição inicial. Nesse caso aqui é a condição inicial. Mas o arquivo de profile é exatamente o mesmo. Sem tirar nem pôr, é o mesmo arquivo. Se mudar, muda pouca coisa, mas basicamente são as mesmas informações, tá? Ele vai aplicar tudo isso aqui para o seu domínio todo, para todas as células na inicial. E na condição de contorno, essas condições para as bordas do domínio, tá bom? Então, vamos lá. E no caso é por isso que nós temos essa informação aqui do Average Profile. Vamos ver, vamos tentar rodar então. Então tá no modelagens. Então no caso está lá o nosso script que acabamos de estar. Vou colocar ele para rodar. Ah, tá vendo? Deu um errozinho aqui. Ah, tá. Ah, tá vendo? Tem um espaçozinho aqui. Deu um espaço que se salvar. Pronto, rodou com sucesso. Então vamos vasculhar o que foi qual foi o log do script. Aqui no caso, ó, isso aqui foi que deu erro. Não, tá certinho. Então no caso aqui acaba sendo um log padrão do CMake, tá? No caso aqui a configuração, o nome do arquivo que ele compilou, ou seja, lá no diretório de compilação, ele buscou por esse executável aqui, que foi o arquivo compilado, os caminhos, as bibliotecas, as flags, tipo de compilador, tipo de opção, netcdf, tudo relacionado à compilação do CMake, tá? E aqui já começa as informações que a gente colocou lá. O nome do nosso grid, o gridesc, o elipsoide, o nome do executável, a data, o arquivo de saída, as datas iniciais, o perfil, no caso aqui deu aquele erro, tá? Porque eu tenho aquele espaço aqui, tá vendo? Que não é esse que a gente quer. E aqui ele já começou, ó, profile, rmgv, conseguiu ler o arquivo matchcrofting, que foi o arquivo que a gente apontou para o MCP, esse aqui, matchcroft 3D. Abrindo o arquivo average profile, que é, tá vendo, ó, onde foi lá compilado, ó, a compilação app, CMake, e com o script, build com Intel, e o perfil que acabamos de abrir, tá vendo? Então eu li esse arquivo lá. Não necessariamente precisa ficar nesse caminho aqui, tá bom? Você pode falar assim, Rizeiro, eu vou criar um arquivo de icon e vou colocar dentro da minha pasta de icon. Eu quero que ele fique aqui, o meu perfil. Não quero que fique na parte de compilação, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso à parte de compilação. Porque você pode ler, você não pode escrever dentro dela, para evitar alguém deletar. Mas você pode criar e botar aqui dentro. Você pode simplesmente fazer aqui, ó. Copia o seu diretório e vem aqui, em vez de citar o do build, você coloca aqui, eu quero que lê desse diretório aqui. Não tem problema nenhum, ele vai ler exatamente esse arquivo. Porque o que acontece? Você pode copiar esse arquivo Average Profile do seu build e trazer para dentro do seu diretório de icon, que é igual que está aqui, ó. Esse diretório eu posso lá, ó, vou lá, o CP, onde que está meu compilado? Apps, CMake,
CMAC 5.3. Vamos lá, o prep, que é o de preparation, e com scripts. Aí tem o BLD maiúsculo aqui, o build, que é onde que eu fiz o build, e tem o meu average profile. Então, AVG profile, quais são as opções? CB6. Para cá, espaço barra, ponto. Então, o que aconteceu? Eu copiei esse arquivo para cá. Então, o que eu preciso simplesmente pegar, apontar esse, em vez de colocar o diretório aqui de build, colocar o diretório do icon, por exemplo, que é o arquivo que você pode escrever e ler desse diretório. E aqui você edita esse arquivo e simplesmente aponta ele para cá. Então, tudo é questão de caminho e de permissão. Se você não tem permissão de digitar no arquivo de compilação, joga para o seu arquivo e muda o caminho dele aqui, tá bom? Essa é a vantagem, é sendo bem editável. Então, voltando aqui para a descrição do script, no caso ele leu os arquivos e começou a execução. Aqui criou, no caso, o nome do arquivo de saída, aquele com 53 Asmavix Profile, a data. Aqui ele criou o header, pegando os níveis verticais. Isso aqui ele pegou do Matchcraw 3D, tá bom? E aqui ele lendo as variáveis do seu arquivo de icon, todas as variáveis que ele leu, tá vendo? Lembrando que tem que manter, tá? Se vocês vão criar um perfil um perfil químico para vocês do CB6, vocês têm que manter a nomenclatura dos poluentes, tá? Por exemplo, aqui no caso, essa espécie aqui é a espécie exatamente do CB6 que vai passar para o CEMAC, tá? Ela aqui, tá vendo? Então, por exemplo, isopreno é o isopreno. Você não pode escrever diretamente isopreno direto aqui e achar que o CEMAC vai mapear para isop. Não, então, já que é isop, vamos colocar isop aqui também, que é o isopreno. Benzeno é a mesma coisa, e assim vai. Então, mantendo a mesma nomenclatura das espécies, sem problema algum. Então, no caso aqui, ele abriu o arquivo e já escreveu. Escreveu toda a questão de condição inicial, que está ele ali, tá? Então, deixa eu... Acredito que eu tenho um arquivo desse aqui. No caso aqui, eu estou vindo verde. Que todos vocês conhecem o verde para... O arquivo de icon eu consigo abrir ele aqui no verde, tá? O arquivo de bacon não. O arquivo de bacon é mais complicado. No caso aqui, vamos ver um ozônio. Valor máximo. Aí, também não, né? Difícil, hein? Pelo visto, pela célula de vitória está um valor constante, né?
É isso aí. Então tem um valor constante de ozônio. Isso aqui, no caso, isso é na primeira camada, né? No caso, valor de média. Vou colocar 9. Não vai variar com o tempo, né? Porque é uma hora só. Mas no caso, varia das camadas. Vamos olhar aqui. Ó. 15, 7, 9. Lá em cima já tem ozônio, tá vendo? No nível do solo não tem nada, mas lá em cima tem, tá vendo? Que no caso é as maiores camadas, exatamente a camada de ozônio. Por isso que tem os valores mais altos. Mas aqui no nível do solo tá bem baixo. Praticamente zero. Mas lá em cima, nas camadas superiores, você tem. Então está falando que a minha condição inicial eu não tenho ozônio, tá vendo praticamente, a nível do solo. Então dependendo da hora, você não vai ter ozônio nenhum. Então por isso que é bom ter uma condição de contorno, uma condição inicial bem definidinha, tá? Então no caso aqui é um exemplo para vocês de como que é uma condição inicial, tá bom? Tá bom? Então, basicamente, conseguimos rodar o nosso ICOM. Vamos agora para o BCOM. Para o BCOM, o processo é bem similar também. Vamos lá, mesma coisa, a questão da configuração das strings. Colocando aqui o home, as configurações, o tipo de perfil profile, os executáveis, o nome do grid, apontando para o grid desk. Se eu quero profile ou regrid, o meu arquivo de saída, CMake data bcon, a data, com o nosso profile. Vamos cá, pegar exatamente o mesmo profile e em vez de ser o match cro aqui, que é o match boundary, que é o match BDY, 3D. Então, é basicamente a mesma estrutura, entendeu? Apontando os caminhos onde está compilado, apontando os dados de entrada, apontando para o profile, apontando para o arquivo de memcip, e assim você tem seus dados para rodar o seu beacon. Pronto. O beacon e icon, usando esse padrão que ele roda bem rápido, entendeu? Se for rodar com a questão do GeoScan, tem todo o trâmite do GeoScan, mas mesmo quando for rodar usando aquele programa em Python, o AQNBC, vai demorar mais ou menos uma hora para rodar os seus contornos de contorno, entendeu? Dependendo da quantidade de discos que você está processando. Mas a vantagem do profile é essa, porque você não precisa pensar, né? Tá ali, tá fácil, é rápido de rodar, mas sabe-se que tá errado. Então, não tem que ficar muito esperto da forma que vai usar esse profile, tá? Mas o resultado tá aí, pelo menos pra gente conseguir fazer um teste rapidinho, tá bom? Então agora, vamos já partindo pelo ICOM e pelo BCOM. É bem tentador esses dois processadores aqui usando a Average Profile, porque muitas vezes você perde muito tempo no Smoke, é um esforço gigantesco para conseguir processar suas emissões, achar o perfil químico, o perfil temporal, que dá muito trabalho. Quando chega nessa parte do CMake, você está exausto. E você fala, eu não quero perder tempo com isso mais. Então você acaba ficando meio tentado a usar o padrão, o default, porque é mais fácil, tá vendo? Só apontou o caminho e em meia hora nós rodamos, entendeu? Apontamos os caminhos, usou aquele perfil, pronto, já está pronto para rodar o CMake. Só que toma muito cuidado com principalmente com condição de contorno, porque a condição inicial, você bota um spin-up maior, você acaba eliminando o efeito dela. Mas a condição de beacon, ela sim é importante. Então, tem que tomar muito cuidado, não cair na tentação de usar o profile sem mesmo estudar alguma coisa ou uma alternativa viável para o caso de vocês, tá? Então vamos lá para a questão do próprio CCTM, que é o coração do CMake. Aqui é onde tem todas as informações. Isso daqui basicamente já vem padrão.
informação de compilação. Aqui onde nós digitamos o CMake home e o CMake data, home onde foi compilado, data onde estão meus dados. Aqui no princípio a configuração acaba sendo bem parecida. Versão do CMake, MPI, se é para rodar paralelo ou rodar serial. O CB6, de mecanismo químico, Asmavix, que é a aplicação, entendeu? Pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Aqui no caso, Run ID vem padrão, onde que ele foi compilado, onde o nome do executável. Isso aqui acaba sendo padrão também. Isso aqui também vem em caso padrão do próprio script. E aqui que a gente vai começar a intervir mais ou menos nele. A hora de início, o dia 1º de agosto de 2015. A hora inicial pode ser a hora 00, pode ser a hora 1, pode ser a hora 2, a hora que vocês quiserem começar. No timestamp 24, de hora em hora. Aqui, no caso, é para divisão dos meus processadores. No CMake, no WRF é automático. No CMake, é o usuário que vai definir quantos processadores vão usar e como é que vai ser feita essa divisão. Aí, no caso, você tem que saber quantos processadores tem em sua máquina e quantos processadores você vai usar na sua simulação. O bom mesmo é sempre colocar quadrado, tá, gente? É para facilitar, no caso, a divisão dos processadores. Ele tenta ser o mais quadrado possível. Aí vamos supor, aqui no caso eu estou usando 16 processadores. No caso da minha máquina tem 20 processadores. Eu poderia usar 2 e 5, mas você fica uma divisão muito ruim, entendeu? E aí para usar 2 e 5 para usar 20 processadores. Mas no caso eu falei, não, vou usar 16, 16 é o suficiente. Então eu botei 4, 4 e 16. Então estou usando 16 processadores da minha máquina, tá? Então é assim que funciona. Podia colocar 9, 3 por 3, 12, 3 e 4, 3 e 4 de boa, tranquilo. Então, 3 e 4, não, 12 processadores. Então, fica a critério do usuário, de como que ele vai fazer, quantos processadores que ele vai usar, qual a disponibilidade que ele tem, questão de memória também, entendeu? Então, é aqui que você faz essa divisão do número de processadores. Se for serial, se você, em vez de colocar MPI aqui, colocar serial, aqui ele já ia entrar, ele nem ia entrar nessa configuração aqui, ele já ia entrar nessa aqui direto, tá vendo? Ser um processador. Esse aqui, para deletar o output como o log, eu coloco sempre como true, porque às vezes quando eu esqueço de colocar, boto false e vou dar algum erro, vou tentar rodar de novo, ele sempre para de rodar porque não deletou o log, então eu gosto de colocar como true. Print proc time, é processar simplesmente sair o tema de processamento, eu gosto disso aqui também, para você realmente ver como é que está a questão da sua simulação. Aqui no caso o grid, o gridesc, o número de camadas, isso aqui no caso acaba sendo padrão. Essas informações aqui são bem importantes, tá? Que vão definir o tamanho do seu arquivo de saída. O CMake ele tem um arquivo conc e o aconc, o average conc. O conc é a concentração instantânea no time step de saída, ou seja, vai processar de 0 a 1, quando ele vai salvar esse time step de saída, ele pode sair ou a média dessa 1 hora ou a instantânea daquela hora, ou seja, naquele momento, no último time step, qual é a concentração que ele calculou. Então você tem esses dois arquivos. No caso, geralmente se usa mais o average conc porque é geralmente o que temos das estações de monitoramento. Porque nos dados são geralmente média de 1 hora, o que foi medido, entendeu? Ou estações estão medindo 1 hora e dá o report sempre de média de 1 hora, então a gente acaba trabalhando com o arquivo de average conc. Mas temos também o arquivo de conc. E aqui nós podemos especificar as espécies que nós queremos no arquivo de saída, ou podemos colocar as espécies, ou nós podemos colocar all. E podemos especificar o número de camadas. No meu caso aqui são 43 camadas. Então eu posso especificar quero que saia cada uma camada 15, para tentar pegar mais ou menos toda a PBL. Ou a camada 20, que seja, entendeu? Qual é o perigo de usar isso? Se o arquivo de saída fica bem grande, tá? Então, quanto mais variáveis eu colocar, quanto mais camadas eu colocar, maior é o meu arquivo de saída. Então, você tem que tomar bastante cuidado, tá? E dependendo do período que vocês estão trabalhando, dependendo da quantidade de variáveis, esses arquivos ficam gigantescos. Por exemplo, o meu rodei 3 meses saindo só essas espécies aqui para o conc. Geralmente o conc eu não acabo trabalhando com ele. Na verdade, eu nem lembro se eu podia colocar uma espécie só, entendeu? Para facilitar, e uma camada. E no aconc eu trabalhei com todas as espécies, mas só com uma camada. Fazendo essa configuração aqui, o meu domínio estava com 190 por 170, mais ou menos, se não me engano. Só a minha simulação do CMake estava dando 1.7 terabytes.
Então, tem que ficar, porque tinha muito arquivo que gera, porque ele não gera só o arquivo com que é a conta, ele gera o arquivo de deposição seca, deposição 1, botei arquivo de Procam, botei o arquivo do ISAM, botei arquivo... então, sai inúmeros arquivos, botei arquivo de diagnóstico de tamanho de partícula, então saem muitos arquivos, e esses arquivos ocupam um espaço considerável. Então, ficarem espertos com isso daqui, tá? Mas existe a opção, você pode colocar mais camadas. Por exemplo, na minha dissertação, como eu tinha menos arquivos de saída e o período menor, eu saí com camadas até, acho que a camada 20, até a camada 15, se eu não me engano. Por quê? Porque eu queria ver como é que estava o perfil vertical, como é que estava a minha distribuição vertical das minhas emissões, que às vezes é importante também. Então, você pode aumentar aqui, no caso, para 15 camadas, por exemplo, tá? Então fica a critério de vocês, mas você pode colocar as espécies ou pode colocar all para sair todas e todas as camadas. No caso aqui, o max sync e o tempo máximo de sincronização do time step. Isso daqui, no caso, seria o próprio time step do CEMAC, tá? O mínimo, no caso, 160 e o máximo, por default, 720. Mas no caso aqui, no caso, 300 segundos. Muitas vezes que tem algum problema de CFL, que está violando alguma coisa, você acaba diminuindo esse time step máximo aqui e você tenta corrigir, tá bom? E aí, aqui que você vai brincar caso tenha algum problema de CFL. Você pode, no caso, reduzir o seu time step máximo para conseguir acabar com esse erro. Aqui, no caso, as opções acabam sendo padrão. E no caso aqui, você tem peguei do próprio EPA, ele estava como 95 e tal, ou seja, ele estava mais permissivo na questão de CFL, no caso do default 075, no caso estava com 095, no caso que é a critério do próprio usuário, tá bom? E aqui no caso vem as opções do tipo de opção que nós temos no CEMAC. Você tem o OceanCam, não tem o OceanFire que nós criamos, exatamente para essa opção aqui. Antigamente, no CEMAC, até o CEMAC 2, era obrigatório, você tinha que colocar o OceanFire ou o CEMAC não rodava. Hoje você consegue colocar não precisa trabalhar, não precisa ter o OceanFire, mas você não vai ter a sua emissão inline de partículas de sal marinho, tá? Mas colocando sim, lá no final a gente tem que apontar para o arquivo dele, tá? Wind Blow Dust, no caso tem que ter outros arquivos, que eu não cheguei a trabalhar aqui, mas é uma coisa que eu quero fazer ainda, então nós colocamos como não. O Beld aqui, no caso, é para fazer tanto o Wind Blow Dust também, quanto para emissões biogênicas. Aqui o Lightning também precisa de outros arquivos que vêm do próprio WRF para emissões de NO a partir da descargas de raios. O caso é mínimo, no caso o default sim, mantém como default. O mosaico, no caso, se você tem... se você aplicou o mosaico no WRF, você ativa essa opção, porque o mosaico ele usa mais de uma uso e ocupação do solo para cada célula. Então, se você ativou isso no WRF, é interessante ativar ele aqui também, que aí ele vai usar a diferença de velocidade de deposição para cada célula, tá? Então, por exemplo, se num grid seu tem mais de um uso e ocupação do solo, ele usa diferentes velocidades de deposições para cada região do grid, para ter um valor de deposição meio médio para cada célula, tá bom? Aqui, no caso, você quer especificar algum fluxo do estomatal específico. Se você usar o Planche 1 no próprio WRF ou no CLM, que é outro tipo de... Planche 1 e CLM são paramizações para Land Surface Model. Aí, no caso, você usou o WRF no LSM e no caso, a Ammonia Bidirection, que é outra também questão inline do próprio CEMAC, que é outra opção dela. No caso, eu coloquei como não, que eu não trabalhando com ela. Aqui, para tirar a emissão do fertilizante, no caso também não é o nosso caso, para tirar do bidirectional, do Ammonia Bidirection. Mercúrio, também não estão trabalhando com isso. Interação das superfícies com RONO, que é esse ácido extremamente reativo. No caso, também colocamos como não. Velocidade de sedimentação das partículas, colocamos como sim. E biogênica inline não, porque a gente geralmente trabalha com mega. Esse inline precisa trabalhar com base, e o base é mais focado nos Estados Unidos, então a gente acaba indo para o mega, tá bom? Ou seja, tem muita opção. Tem bastante opção, bastante coisa para trabalhar com o CEMAC. Mas geralmente esses defaults aqui, esses inlines, a gente acaba trabalhando mais como ele desativado e focando mais com o OceanFire e com nossas emissões padrão, tá bom?
aqui no caso, I/O do control, qual questão de log, se tiver algum erro de consistência no próprio arquivo de entrada, prompt flag, isso no caso sempre coloca como falso, porque vai pegar todas as informações. O que é o prompt flag? O prompt flag são opções do próprio I/O API, se o usuário vai responder ou não. Por exemplo, na hora que você colocar para rodar, se colocar como true, ele vai perguntar para você se tem que responder true ou false para suas simulações, entendeu? Bota ele como false e já deixa ele aqui nas opções, tá vendo? Que ele vai perguntar exatamente isso aqui para você. Se ele quer o API log write, se é flow erro, então ele vai fazer essas perguntas para você. Você bota como false e elas já estão todos definidos aqui, então não precisa, tá bom? Esse EMIS diagnóstico de emissões aqui é bem interessante. Não cheguei a usar ele a fundo, mas já usei ele para simplesmente ele escreve arquivos de saída para você, onde que ele vai ter o diagnóstico das emissões, tá? Porque a taxa no caso de emissão. Você tem, no caso, com as opções, você pode colocar true ou false, que ele vai sair, o 2D, 3D ou 2D sum, que ele vai, no caso, somar todas as emissões 2D para você colocar na primeira camada. E aí você tem uma noção de quanto vai dar para comparar esse arquivo de saída com o seu arquivo de emissão lá, com o seu report do Smoke. Você tem uma noção como é que tá, entendeu? E aqui, no caso, o Checksum Report do próprio CMAQ, Cloud Diagnosis, eu não ativei, porque é uma coisa que eu não vou trabalhar agora. Aqui, no caso, o diagnóstico da própria fotólise, não quer dizer que se eu colocar não quer dizer que a fotólise não vai operar, não vai trabalhar. Ela vai funcionar, eu só não vou ter o diagnóstico da fotólise, tá bom? Muitas vezes as pessoas tentam trabalhar com essa questão da taxa de fotólise em diferentes camadas, então ele acaba colocando esse arquivo diagnóstico, sim, e a quantidade de camadas que ele quer que você saia, tá vendo? E os comprimentos de onda que você quer que ele saia também. Então, como no nosso caso, a gente não vai trabalhar com essa questão da análise de fotólise. Esse arquivo aqui não acaba sendo bem importante. Por quê? Porque depois que você processa o CMAQ, ele vai ter, por exemplo, material ozônio vai ser ozônio. Mas material particulado, ele tem várias espécies. Só que no CMAQ, quando você vai rodar o Combine, que é um post-processing do próprio CMAQ, esse Combine, ele tem definições diferentes. Deixa eu abrir um aqui para vocês, pra vocês terem noção. Quando vamos aqui no post, nós temos o Combine. Esse Combine é simplesmente um processador que ele vai combinar para vocês as espécies do CMAQ. É um arquivo muito, muito, muito importante. Olha aqui. Então, abrindo o CBC07, que era o perfil que não, isso aqui é para deposição. Isso que eu quero. Isso aqui. Porque, na verdade, ele vai simplesmente agregar para você as variáveis. Por exemplo, os gases geralmente são próprios gases. Geralmente está em ppm, ele faz essa conversão aqui para gerar em ppb para você. Mas vamos lá nas partículas, para vocês terem noção do que eu estou falando. Olha aqui a partícula. Por exemplo, a partícula do carbônico orgânico primário na moda I, na moda J, aí ele tem todas essas espécies daqui, tá vendo? Tem esses cálculos que não é você, qual é o carbônico orgânico? Eu não vou simplesmente somar todo o APOC I, J e K que eu tenho meu carbônico orgânico. Não é bem assim. Porque tem frações dessa divisão e o tamanho da partícula que vai influenciar, o rateio das partículas vai influenciar. Então não é simplesmente somar que você tem o seu carbônico orgânico, tá vendo? Porque tem o carbônico orgânico na moda I, na moda J, que tem outras espécies, isso aqui são carbônico orgânico de SSV, o semi-volatile, ou seja, o carbono semi-volátil. Aqui no caso, com a volatilidade intermediária, que está na moda J. Aqui no caso, você já começa o seu carbono secundário, o orgânico secundário. Que aí depois, no final, que você vai ter o seu carbono orgânico total, que é o total aqui, ó, o carbônico orgânico na moda I, carbônico orgânico na moda J, carbônico orgânico na moda IJ. E aí, no caso, quando você soma, ele soma APOC IJ ou ASOC IJ. E no caso, o primário e o secundário. E todos eles você tem a parte do... Você tem, tá vendo aqui, ó? Todas essas divisões, tá vendo? Tem esse composto orgânico aqui, dividido por esse fator, que provavelmente está relacionado ao número de carbono relacionado a ele. E aí depois, ele soma para você ter o seu... Porque é tipo uma cadeia, tá vendo? Ele calcula esse daqui, que depois ele vai somar nessa espécie daqui, que vai virar o carbônico orgânico na moda J. E aí aqui, ó, nós temos o carbono orgânico na moda IJ.
que não é só somar esses dois aqui. Como vocês viram, eles somaram esse e essa espécie. Então não é direto. Então não é só pegar o arquivo output de CMAC, somou aquilo tudo lá, todas as minhas espécies orgânicas, beleza, aquele no carbono orgânico. Não é bem assim. Tá vendo? E aqui no final, que são essas espécies, então basicamente essas espécies aqui que nós vamos comparar com os dados do CEMAC, tá? Por quê? Olha aqui por que eu falei que aquele arquivo de diagnóstico é importante. Porque quando você pega aqui, por exemplo, o PM2,5, o carbônico orgânico, ele vai pegar o carbônico orgânico que calculou aqui em cima, tá vendo? Com todas essas espécies, com todos esses rateios aqui, na moda I, e vai multiplicar pelo esse PMAT aqui, ó, no caso do arquivo 3. Esse arquivo 3 aqui, desculpa, só voltar aqui em cima. Você tem que especificar os arquivos, tá? Aqui o CEMAC e a CONC, o METCRO, aqui, ó, o PM diagnóstico e o METCRO 2D, que é esse arquivo 3 aqui, ó. Então, esse arquivo 3 é onde que ele está pegando o tamanho, exatamente o tamanho da partícula. Porque no caso aqui, ó, o AT é na moda de Aitken e o AC é na moda de acumulação. Então, na hora que ele pega o seu carbônico OC aqui, ele vai pegar o carbônico na moda Aitken aqui e multiplicar pelo tamanho da média da partícula, pelo rateio da partícula do arquivo diagnóstico do PM2,5. E assim, esse daqui vai ser o seu carbono. Esse aqui vai ser, no caso, o carbônico orgânico na moda de Aitken e o carbônico orgânico na moda de acumulação. Aí, é essa espécie que você vai comparar com o seu dado medido, se você tiver. E no caso aqui, você vai ter que somar essas duas, o OC e o OM. Porque o OC, ele é o carbônico orgânico com carbono, e aqui e o P2,5 OM é o Organic Matter, que é, no caso, sendo toda a parte do material orgânico que não tem não diretamente carbono, não, é toda a matéria orgânica. Só que no caso aqui, ó, ele no caso ele tem somatórios diferentes, entendeu? Então é bem complexo, não é direto. Vocês têm alguma dúvida aqui, gente? Depois a gente dá uma... Pra gente só matar essa dúvida aqui, pra gente não confundir da sequência. Meu dado medido é PM2,5. Aí, no caso, Sim. eu tenho que somar todas essas espécies ali, da linha 256 a 270? Não. Ele já soma pra você aqui. Tá vendo? Já tem um total, né? Já tem um TOT. Esse vai pegar o PM2,5 TOT. Que ele pega, olha aqui, ó. Ele pega o ATOT, ou seja, o ATOT aqui é toda a partícula total da moda I, que é da moda de Aitken. Tá vendo? Que é o que ele somou aqui, ó. Então ele pegou todo o ATOT I, que pegou sulfato, nitrato, amônio, ó, cálcio, cloro, carbônico elementar, matéria orgânica, a outra matéria orgânica, tá vendo? Que tem matéria orgânica e a order aqui. A order é partícula sem espécie. Então, o que ele fez? Ele pegou todas essas espécies aqui, ó, e no caso, isso daqui, no caso, é o ATOT na moda I, e esse daqui é o ATOT na moda J. Ele pegou, ó, sulfato, nitrato na moda J, a order, o cálcio, magnésio, manganês, alumínio, potássio, tá vendo? E aqui, no caso, na moda K, que no caso já é a moda Corse, tá vendo? E aqui o ATOT IJ é a ATOT IJK. E esse combine é feito durante a simulação do CEMAC mesmo. Exatamente, esse combine já vem direto do próprio CEMAC. Então, aqui ele pegou o ATOT na moda I. Oi, pode falar. Oi, uma dúvida. Eu sei que os americanos só estão preocupados com partículas de moda fina, mas para a gente aqui, o PM10 também é importante porque ele é até regulatório. O CEMAC não resolve o PM10? Olha ele aqui. Na verdade, ele resolve até o PM10. Ele resolve até o PM10. Até o PM10. Ele não tem PTF. Sempre que você falou de material particulado, você sempre focou o PM2,5, né? Aí eu fiquei até em dúvida. Será que ele não resolve o PM10? Não resolve o PM10, porque no caso ele vai agregando. Só que a questão de reações químicas e toda essa dificuldade aqui, ou toda essa agregação aqui, é no PM2,5, entendeu? Então, que o problema está nas espécies do PM2,5, porque o PM10 ele vai pegar todas essas espécies que ele calculou aqui e depois pegar a moda grossa, entendeu? Ah, sim, outra dúvida. Você não falou de especiação química de PM10, então ele só faz especiação química para o PM2,5. Exatamente.
A especiação química é para o PM2,5. O PM10 ele não faz a reação química do PM10. No caso, porque o PM2,5, algumas espécies, imagina, você tem o PM2,5 está dentro do PM10, né? E o PM10 menos o PM2,5 é o PM-Course. Esse Course, ele não trabalha com ele em reação química nele. É simplesmente ele vai ser advectado, apenas. Só vai sofrer advecção. Essa parcela, não tem essa parcela da sua emissão? Sim. Que você pega PM2,10 menos PM2,5, você tem aquele PMC, que a gente foi lá naquela fórmula que eu falei, ó, gente, essa fórmula aqui no Smoke, esse PM2,5 PMC aqui, ó, vem dessa diferença. Então, esse PMC, ele vai sofrer exatamente deposição e, no caso, vai ser sofrer a efeito da advecção e turbulência, como se, mas ele não vai sofrer a parte de reação química, tá? Entendi. E o limite dele é PM10, né? PTS, poeira, nem pensar. Não, PTS, poeira, nem pensar, não tem. Na verdade, fica a critério do próprio usuário criar esse tipo de coisa, mas ele tem que entrar na questão do código, porque ele trabalha com perfis, por exemplo, a distribuição da moda de Aitin, acumulação e coagulação, ele tem o tipo perfis para isso dentro do próprio SEMAC. Se vocês colocar o PTS, tem que adicionar outro perfil para o PTS, entendeu? Mas você pode criar uma partícula aqui, criar um poluente e ele vai sofrer advecção, mas aí no caso, se você quiser deposição, você tem que colocar no SEMAC as velocidades de deposição, tem que colocar todas as informações no modelo para ele saber o que ele vai ter que fazer, entendeu? É isso que eu ia falar, é um pouco mais complexo. Acho que você um tem pouco que entrar nos mecanismos químicos, nos fenômenos, isso e implementar coisa que não está implementada. Aí tem que ser um usuário bem avançado para fazer isso. Exatamente, teria que ser um usuário bem avançado, tanto na parte da física e da química do processo, quanto na parte de computação. Entendeu? Ou junta pessoas que sabem isso tudo, ou uma pessoa só domina tudo. O que não é trivial. Não é nem um pouco trivial. É bem complexo você querer implementar isso. Mas é factível? Tem essa possibilidade, tá? Então, no caso... Outra dúvida aqui, esse PMC TOT é o Corse ou é o PM10 total? Aonde você está vendo isso? Não, o PMC 281. é o Corse. Então, para comparar com a estação, eu tenho que pegar esse PMC TOT e somar com o 2,5 total. Na verdade, você não precisa porque ele já tem o PM10 aqui, ele já sai o PM10 para você, tá já vendo? tem em cima, né? Já tem aqui, ele põe o TOT-I, aí pega o PM10, o PM10 na moda fina, a TOT-J, PM10 na moda Course, na moda K e o PM10 na moda Course, entendeu? Perfeito. E aqui você vê, ele calcula o PMC TOT, ele pega o total, a TOT-JK, menos o PM2,5 TOT. Tá vendo? E aí ele calcula o seu PMC. É muita informação. Mas pelo menos aqui, então, é bom explicar essa questão do Combiner, porque muitas vezes as pessoas simplesmente querem somar diretamente as espécies do sair do SEMAC, não é bem assim, tá? Então, lembre-se, sempre quando vocês forem rodar o SEMAC, ativa o arquivo de diagnóstico do aerossol, tá bom? Eu gosto de trabalhar com valor de média porque eu trabalho com a conc, que é o average conc, então eu vou trabalhar com valor de média, mas tem um valor instantâneo. Então eu boto não para instantâneo e sim para o médio, e eu boto sempre na primeira camada, que é na primeira camada que eu estou trabalhando, tá? Mas pode colocar mais camadas também. Então não esqueçam de ativar esse camarada aqui, porque se vocês não ativarem ele e forem trabalhar com PM2,5, vocês não rodam Combine. Por quê? Porque ele vai procurar pelo esse arquivo 3 de diagnóstico, que vai procurar por essa variável aqui, ó, PM2,5 AT, modo de acumulação, modo de AIT, e modo de acumulação. Sem esse arquivo, ele não vai rodar, tá bom? Então não esqueçam de ativar essa opção aqui se vocês forem rodar com PM2,5. Aqui é diagnóstico do Sea Spray, ou seja, da questão do Ocean File, o diagnóstico do Wind Blow Dust. Aqui no caso, o arquivo diagnóstico para velocidade de deposição, diagnóstico da velocidade de deposição, o diagnóstico do Lightning, que é os arquivos de emissão de NO por descargas elétricas, o arquivo do base e o arquivo do CTM da velocidade vertical. Vocês querem ser ou não. Esse aqui é o diagnóstico que eu acabo não saindo porque eu não trabalho com eles. Mas, com certeza tem informação muito interessante por aqui.
E aqui o arquivo de velocidade. Tá. Dadas as opções do CMake, explicada toda a configuração do Combine depois, aqui você vai setar editar caminho, tá vendo? No caso aqui é padrão, ele que vai editar tudo isso daqui para vocês, a questão da hora e tudo mais. Também padrão. Aqui que nós vamos definir o seu arquivo de initial conditions. O arquivo que a gente acabou de rodar lá, ó, tá aqui o IC file, o icon V5 Asmavix Profile. Aqui que nós vamos definir. E no caso aqui, ó, vamos definir o beacon. Tá vendo? Nesse caso aqui, essa opção, esse else, porque geralmente tem esse inicial aqui. Como eu falei, o CMake, como roda por padrão, lá pro APA, roda de 24 horas, quando ele termina, ele não precisa buscar esse mesmo arquivo de icon. Ele busca um arquivo desse com média conf, que é a hora de saída do dia anterior, e aí ele dá continuidade na simulação, tá bom? Aqui, no caso, configurações do próprio saída do MCIP, onde você vai colocar todos os arquivos de saída aqui. E aqui vem a parte do emis control file. No caso, esse emis control file é onde está a configuração do próprio emis. E aqui nós temos o CMake Mask, como que no caso é o Ocean File, que eu defini aqui também. E agora aqui nós vamos definir os nossos arquivos do Smoke. Tá? Esse arquivo do Smoke aqui, ó, vamos lá. Nós processamos as emissões fontes área, fontes volume, fontes as vias e os navios. Então nós temos esse aqui é o número de emis GR de gridded. Então nós temos 4. Então como é que o CMake 5.3 vai trabalhar? Ele vai trabalhar ele tem labels padrão, que é tipo isso aqui. GR emis 001. Como o nosso tem 4, ele vai trabalhar GRMI 001, 2, 3 e 4. Então, ele vai alocar essas variáveis para você. E aqui, basta você apontar para esses arquivos. Aqui, eu setei o emis file aqui, para a GTS área. Aqui, no caso, setenv aqui, o grid emis. Aqui eu vou colocar emis file 1, emis file 1. Tá. E aqui, no caso, ele vai pegar esse arquivo aqui. O grid emis, ou seja, emispath, que é o que a gente setou lá em cima, emisfile 1, que é esse emisfile aqui, que vai ser usar o arquivo de área, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vou usar o emisfile 2. Vai ser o arquivo para navios. Então, o emisfile 2 aqui é o GTS emisfile 2, que é esse para navios, ou seja, o grms2 vai pegar esse arquivo aqui, e o label também tem que label o grms label 2 navios, que é tudo atrelado a esse daqui, tá? Então, esse é o label navios, o change behavior bot false, tá bom? Aqui no caso, arquivo emisfile 3, que é o label do 3 é vias, que eu sei que é da minha vias. Aqui no caso, emis label 4, oh, Jesus, 4, que vai ser as emissões de volume. Então, GRMI 04, o label do 4 é volume. Então, assim, eu configurei os meus 4 streams para emissões em grade, tá bom? E aqui no caso, então é bem simples, bem direto, tá, gente? Não tem erro não, você tem só que lembrar que tem essas configurações aqui, tá? No caso aqui, e manter essa label, tá vendo? Sem duplicar label, sem fazer nenhum tipo de confusão, para não ter problema. Mas é bem direto. Aqui no caso, eu gosto de trabalhar com as fontes pontuais com emissões inline. Então aqui eu boto número emis pt de pontual, ou seja, eu tenho uma fonte pontual com emissão inline. Se eu fosse trabalhar com fonte offline, eu iria vir aqui e colocar como 5, ia copiar e colar isso daqui. E criar, vou criar um arquivo como 5, emis5. Aqui, no caso, pgts 3D, se não me engano. Aqui seria point, entendeu? E eu iria simplesmente apontar para o meu arquivo. Aqui o arquivo 5, o label é 5, 5 e 5. Pronto. E aqui, no caso, eu colocaria 5 também. Então, aqui eu já teria o meu arquivo de emissões em grade e aqui no meu inline seria 0, porque eu não teria nenhuma fonte inline, tá bom? Mas como vamos trabalhar como inline, que foi aquelas opções que eu mostrei para vocês, não vamos trabalhar como offline, então a gente não precisa disso daqui. E aqui continua sendo como 4.
E aqui a gente vai apontar para os arquivos. O stack group, que é o arquivo em ptpath, o stack group, e aqui o emis, stack emis, que é o nome do meu arquivo de emissão que eu gerei lá. Entendeu? Perfeito? E aqui o stack emis, o label, que no caso botei como PT, e o diagnóstico também coloquei falso. Diagnóstico não, isso daqui se você permite que o CEMAC pode usar outros dias para aplicar na emissão caso tenha alguma coisa faltante, entendeu? Então, ou seja, usar datas diferentes, por exemplo, usar a emissão, por exemplo, muitas vezes as emissões semanais são repetidas, são as mesmas emissões. E aí, quando você processa a emissão para o dia 15, para o dia 1 de agosto, vamos supor que é no 1º de agosto, vamos dizer que é na quinta-feira, e a mesma emissão é na outra quinta-feira, que vai ser no dia, no caso, 8, você bota como true, ele permite você usar o arquivo do dia 1º no dia 8. É isso que faz, tá? Aí, no caso aqui, por opção de Lightroom, não vamos ter. Então, isso aqui passa batido. Inline biogênico também não vamos ter. Inbowl Dust também não vamos ter. Inline Sea Spray, aqui nós vamos colocar o Ocean 1, apontar para o nosso arquivo, o Ocean File, que nós criamos. E está exatamente dentro do nosso arquivo aqui, ó, Surface, ou seja, Ocean File RMGV Asmavix, Ocean File RMGV Asmavix, esse arquivo aqui. Que esse Surf Path a gente definiu lá em cima. Bidirection Ammonia, não vamos trabalhar. Inline, tá. Inline o Procam e o ISAN. O Procam, que é um dos módulos que eu ia mostrar para vocês, mas já que já apareceu aqui, vou mostrar de uma vez. Esse Procam é o nome Process Analysis. É um arquivo que você edita externamente do CEMAC e que você pode simplesmente controlar, vai criar outro arquivo de saída para você, dizendo quais processos foram responsáveis pela concentração final naquela célula, em todas as células, em todas as camadas. No caso, você pode definir, tá? A quantidade de linhas e colunas e os níveis que vocês querem, tá vendo? Geralmente bota todas as colunas, todas as linhas e todos os níveis. Então, nesse programa, você consegue ter informação sobre quais processos eles foram responsáveis. Se você tem você pode tanto mapear o processo como um todo, tanto quanto você pode mapear tanto o processo como um todo, como o próprio reações químicas. Deixa eu abrir o guia de uso aqui, que vai ficar mais fácil para vocês. Tá aqui, ó. Então, pela configuração, ele pode... E você tem esses parâmetros aqui, estão vendo? Então, eu gosto de trabalhar porque você tem o IPR, que é do processo, e o IRR, que é de reação. Você pode mapear apenas uma reação. Eu quero saber qual o resultado, quanto que essa reação aqui está sendo responsável pela produção de ozônio, por exemplo. Entendeu? Aqui, ó, um exemplo. Ele definiu uma família como a AVOC, somou todas as espécies, e aí ele vai conseguir exatamente saber se essa família que ele definiu aqui, como é que é a questão das reações. E aí você consegue saber qual a porcentagem desses poluentes aqui foi responsável pela produção de emissão de ozônio, por exemplo. Entendeu? Então, no caso, tem essas opções. Isso aqui é mais complexo, eu nunca cheguei a trabalhar diretamente com isso aqui, mas eu sempre gostei muito com esse processo aqui. Porque o ERR, que eu consigo definir, por exemplo, a minha advecção horizontal e vertical, a minha difusão, a minha emissão, deposição, cloud, reações químicas, coagulação, condensação, coagulação, tá vendo? Crescimento aero, aí é o somatório da opção 9, 10, 11, 12, total da advecção, total da difusão e às vezes o total da conservação da massa. Então eu gosto do Procam por conta disso. Porque eu consigo falar, não, realmente naquela célula, por exemplo, no meio da minha dissertação, eu consegui ver isso bem legal. Eu consegui ver quanto que a difusão estava sendo responsável por concentração em certas células, quanto que a advecção, a emissão. Tinha local que, por exemplo, tinha estação em Vitória, que a emissão era o principal responsável pela concentração. E outros que a principal responsável pela concentração era a advecção, por exemplo. Outras, a difusão vertical. Então, por isso que eu gosto do Procam. Então, você consegue configurar o arquivo do Procam
para sair exatamente isso aqui para você. E para a espécie que você quiser, entendeu? Ou material particulado ou qualquer composto químico, entendeu? Você pode criar uma família, igual ele fez aqui, ó. Criar, ou seja, somar tudo o VLC, e depois você consegue ter uma noção de como que o VLC está se comportando. Ou no caso, ozônio, material particulado, fica a critério, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver, não, eu tenho aqui. Rizeri, Oi. embora não seja exatamente a mesma coisa, mas essa explicação está me lembrando uma ferramenta que o SEMAC tinha para fazer um rastreio de onde que vinha o poluente. Era uma espécie de traçador. Não sei se você já chegou a utilizar alguma vez. Ele tinha limitação do número, né, de traçadores. Você não conseguiria fazer isso para todos os poluentes e para todas as fontes. Mas ele tinha uma função que, a partir de uma concentração na qualidade do ar, digamos, uma estação de qualidade do ar, ele conseguiria fazer a engenharia reversa e dizer de onde que saiu o poluente. Você já usou essa ferramenta? É o ISAN. É o Integrated Source Support Method. Eu usei o ISAN na minha tese. A minha tese foi com o ISAN. Legal. Você pode falar um pouquinho dele depois? Claro, falo sim. No caso aqui, ó, esse daqui é um arquivo do Procan, tá vendo? Você define as famílias, por exemplo, o NOx, NO mais NO2, tá vendo? Aí no caso, esse outro espécie aqui, que eu não lembro o nome de cabeça, NOZ, alguns OX, alguns radicais, AVOC, entendeu? Você consegue criar essas famílias de poluentes do jeito que você quiser. Tá vendo? O BVOC aqui, que é o Biogenic VOC, que é o isopreno, são essas espécies aqui que são principalmente emissões desse compostos orgânicos voláteis biogênicos. Aqui no caso eu defini uma família, PEC, POC, eu que criei essa família aqui, ó. E as espécies, ó. Mapeei isso aqui para mim. Mapeei o POC, o sulfato. E aqui do processo, ou seja, eu defini minha família, PEC. E aqui, ó, IPR output. O processo dessa família PEC, que eu tenho o carbono elementar e orgânico da moda I na moda J, eu quero que ele mapeie os processos de aerossol, emissão, advecção total da difusão e reações químicas. Tá? E o do sulfato aqui, eu mapeei todos os processos mais a difusão vertical e o processo de nuvem, e esse aqui eu esqueci qual é. Que é o NFP, que é o... formação de novas partículas. E aí você consegue definir, o ozônio, aqui, o output tem a família ozônio. Eu quero, o ozônio final, eu quero saber o quanto que é reações químicas, deposição, nuvens, aerossol, total da conservação da massa, a advecção total e a de difusão total. Então, ele vai criar um arquivo extra para mim com essas informações. Quem é O3, DDEP é O3, Cloud é O3, Aero é O3, entendeu? E aí eu vou conseguir saber quais processos foram responsáveis para a formação do ozônio em alguma célula, entendeu? Na célula que você quiser. Então, essa é a vantagem do Procan. Você tem essa capacidade de você identificar qual processo químico. Só que tem outro porém. É mais um arquivo de saída, são mais variáveis de saída, outra coisa para analisar que não é trivial, entendeu? Então, muito cuidado nesses arquivos que vocês vão criar. Às vezes, criar muita espécie, pode ver que tem muita coisa comentada aqui, porque eu não precisava, então eu comentei muita coisa. Porque senão o arquivo fica gigantesco e depois processar isso e salvar isso é um pandemônio, tá bom? Mas estou mostrando para vocês que existe essa possibilidade. Então, esse no caso aqui é o programa. Muito, muito interessante. Eu gosto de usar o programa. E no que o ISAN. O ISAN é exatamente isso que você falou, Alexander. O ISAN, qual que é a capacidade dele? Ele vai fazer o tag de emissões pontuais ou de regiões de emissões ou de alguma fonte área que o usuário vai especificar. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer o tag, por exemplo, de ozônio. Quando você vai fazer, no caso, o tag de ozônio, ele tem as espécies que ele vai fazer essa... Deixa eu ver aqui. Acho que não vai ter aqui, não. Se você não tiver nada para apresentar, Rizério, eu mostro aqui. Não, o que eu não tenho é aqui, eu acho que eu não tenho um ISAN controlado, não tem sim.
Ah, tá. Esse, no caso aqui, é o ISON Control, que eu usei na minha tese. Que o ISON, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o tracking das emissões de certas regiões ou de fontes de emissões por exemplo, não tem aquela stream das emissões que nós colocamos aqui? Por que elas são importantes? Porque é com essa stream que o ISON vai saber onde que ele vai fazer o tracking. Então, por exemplo, no meu caso, o nome das minhas streams era Industry Transport. Então, eu coloquei aqui, ó, o label lá, ele vai colocar aqui. Então, eu quero fazer o track da área. Então, eu vou colocar a área aqui e navios, por exemplo. E aí, esse tag name vai ser, eu coloquei, no caso, BH, que é, esse tag name aqui, é uma tag do arquivo de saída, tá bom? Então, esse arquivo de saída vai ter, por exemplo, exemplo, eu estou mapeando o EC. Ele vai ser ASJ_BH, ASI_BH, que eu sei da onde qual área que eu estou fazendo tag. E no caso aqui, esse MABH é a minha região, que eu tenho que criar um arquivo em IOAPI para saber quais células que está a região da região metropolitana de BH. Então, eu crio um arquivo desse ISON com essa tagzinha, PCMABH, e aí ele vai fazer o tracking das emissões da industrial e do transporte. E aqui no caso, você pode colocar a classe que você quiser. Se você quisesse colocar aqui, no caso, O3, deixa eu ver aqui, ó. No caso aqui, ozônio. Eu quero mapear as espécies de ozônio. Então, quando você mapear as espécies de ozônio, quais emissões que ele vai fazer o tracking? Todas as emissões de nitrato, que são essas aqui, ou seja, você vai ter no arquivo de saída todas essas emissões aqui, todas essas poluentes, vezes o número de tags. Então, vezes 1, 2, 3, 4, 5 tags. No caso aqui, tira isso daqui, eu não usei isso aqui não. Vezes, no caso, 4 tags aqui. Então, vai ser essas espécies vezes 4, mais todas as espécies do VOC. Ou seja, essas 22 espécies vezes 4. Então, nós vamos ter que, no mínimo, 88. No final das contas, por exemplo, eu mapeei ozônio para essas 4 regiões aqui, indústria e transporte. No final das contas, eu fiz separado, entendeu? Eu criei uma tag para indústria e uma tag para transporte. No final das contas, o meu arquivo de ISON tinha 720 variáveis. Então, é muita variável. Então, tem que tomar cuidado com essa configuração de vocês, que quando você não quer fazer o mais específico possível, pode fazer. Mas, por exemplo, outro problema, quanto mais tags e mais espécies eu estou fazendo tracking, mais emissão, mais memória, mais HD, mais coisa eu consumo. Por exemplo, na minha simulação, eu tive que consumir 128 GB de memória para conseguir rodar o meu caso. E gastei eu ia pagando aqueles intermediários, vamos dizer uns 3 tera, tá? Isso para 3 meses. Então, é uma ferramenta incrível, mas tem que tomar cuidado, porque ela consome muita coisa. Aí, se você quiser colocar todas as opções, e quanto mais arquivos de emissões que eu estou colocando, quanto mais opções inline, quanto mais arquivos de saída, eu quero Procan, quero ISAN, quero todas essas informações, maior, mais pesada, mais memória, mais HD consome, tá, gente? Então tem que ficar bem esperto com isso. Então tem que editar direitinho a sua configuração, tá? E você chegou à conclusão de onde que vem o ozônio na Grande Vitória? O grande parte do ozônio da Grande Vitória que veio está muito Os relacionado precursores, é claro, né? à condição de contorno. Tipo assim, mais de cerca de 60% está vindo de contorno. É uma coisa que eu achei muito estranho. Também conversei com o Neival, conversei com o Maria de Fátima, também na banca a gente discutiu isso bastante, porque tá vindo muita coisa da condição de contorno. Então a gente está achando que pode ser algum problema, principalmente na questão do inventário, que está faltando alguma coisa em relação ao VLC NOx, que pode estar causando isso e está colocando tudo na condição de contorno. Por exemplo, São Paulo, a condição de contorno afeta também, mas afeta bem menos. Disso de acordo com o inventário do Ed, tá, gente? Então, de acordo com o inventário que eu usei. Mas, Rizieri, você ouviu o que eu falei? Não ouvi não, falhou. Ah, desculpa. O meu também. O ozônio vem principalmente da condição de contorno, 80%.
Exatamente. No meu Aysan deu em cerca de 73% estava vindo a condição de contorno. Então, Mas se eu olhar para o time series ou para a estatística, ela dá boa. sim, ela dá boa, ela não dá ruim, entendeu? Mas eu entendo que dá boa, mas ao mesmo tempo eu fiquei e falei assim, porque na minha dissertação, quando eu colocava zero na minha condição de contorno, não gerava ozônio. E aí com Aysan, mesmo da regional, eu pensei assim, se eu colocar se eu rodar o Sudeste inteiro, não vai ter tanta influência da condição de contorno. Mas na verdade eu simplesmente confirmei o que eu vi na minha tese, na minha dissertação. A condição de contorno está vindo muito forte. Só que dos dois, um. Ou realmente a condição de contorno é isso, é o que está proporcionando a formação de ozônio, por exemplo, em Vitória, ou o inventário está furado. Ou tem algum problema muito grande no inventário, na emissão de VOC, que nós não estamos conseguindo capturar. Entendeu? Eu estou lembrando aqui de um teste que eu fiz alguns anos atrás para Bahia. Lá também eu fiz não usando o GeoScan, mas usando o domínio maior. Uhum. E algum teste que eu fiz zerando o ozônio, também dava um valor que não imperceptível. O valor de ozônio era muito baixo. Sim. Às vezes é alguma coisa do modelo mesmo, da forma que ele está equacionando isso, não? Pode ser, eu não sei se é porque, por exemplo, Salvador e Vitória, região de costa, eu não sei se tem algum problema, entendeu? Por exemplo, quando eu entrei por exemplo, São Paulo e BH, a influência da condição de contorno é menor, entendeu? Elas estão Pode mais ser dentro da a terra. borda. Pode ser alguma coisa disso, também, entendeu? que a gente faz o nosso Ocean Fire, porque, querendo ou não, ele vem bem simplório. Uhum. O que vem simplório? O Ocean File, ele deveria ter, eu acho que não, ou eu estou enganada? Como assim? Que ele deveria ser uma forma mais detalhada. Detalhado em qual sentido você diz? As emissões marinhas que elas fossem melhor trabalhadas nas nossas modelagens, é isso que eu estou dizendo. Entendi. Ah, porque na verdade o Ocean File ele não vai definir nenhuma emissão. O Ocean File simplesmente ele fala pro CEMAC a zona de arrebentação do modelo, a zona de arrebentação onde tem quebra de onda. É isso que o Ocean File vai falar. Tem a parte land, tem a parte onde tem arrebentação de onda e tem a parte do mar. E o CEMAC pega isso daí e tem uma paralisação inline. Tem um paper que fez isso, a questão da emissão de sea salt, entendeu? Então, o Ocean File simplesmente só vai passar para o CEMAC aonde que é a zona de arrebentação de ondas. E aí o CEMAC faz o cálculo das emissões do sea salt, que ele, na verdade, não mexe nem com gases, é só com partícula. É só com spray marinho. Entendeu? Uhum. O Ocean File não seria a questão não vai implicar no ozônio. O que vai implicar no ozônio a questão do oceano é a condição de contorno. O Ocean File não. Entendi. Entendeu? Mas de qualquer forma, parece, né? Assim, a conclusão que a gente chega, Vitória, Salvador, por estar nessa zona, esse ozônio está vindo mais alto. Não sei, tem que investigar. Exatamente. Eu achei estranho exatamente porque que a grande parte do ozônio está vindo na condição de contorno, né? Mas Essa questão da suspeita de ser um problema no software, eu acho que o caminho é ver quem fez isso nos Estados Unidos, lá que já as coisas são muito mais bem controladas, os inventários são melhores, de maior resolução, melhor qualidade, etc, etc, e ver se isso lá dá certo, porque se deu certo lá não é problema no código, sim, provavelmente é problema nos nossos inventários aqui. que é o que eu acho que eu iria exatamente por esse caminho aí, para ser sincero. Eu também, se eu tivesse que apostar. Entendeu? Eu não iria exatamente para esse caminho, não. Eu estou mostrando aqui para vocês, no caso, a minha tese. A minha dúvida, Rizeira, é se aumentar, por exemplo, as emissões dos inventários e somada com essas concentrações aí das condições de contorno, essa influência, se o ozônio não estouraria, por exemplo. Também pode ser talvez uma coisa que eu estava discutindo, teve uma discussão na minha tese, foi exatamente, não era nem questão de emissão, mas a relação VOC-NOx, entendeu?
Porque muitas vezes não é nem que está faltando emissão, ou que às vezes a proporção está errada, entendeu? Então teria que ajustar a proporção entre NOx e VOC para ter uma formação de ozônio fidedigno, entendeu? Por exemplo, Ou o seja, meu problema no inventário. problema no inventário. Problema no inventário. Ah, gente, a questão das áreas é exatamente isso aqui que eu te falei para vocês, tá vendo? Essas regiões aqui, as tags que eu coloquei no Ison foi exatamente aqui. Eu mapeei, eu queria isso aqui é um shapefile. Tem um shapefile para Vitória, Metropolitana de BH, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as minhas emissões, eu fiz o tracking dessas regiões aqui para as emissões industriais e de transporte, tá bom? Então, ou seja, esse daqui é o meu grid. As minhas células que estavam em cima da região metropolitana, eu fiz o track das emissões, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, tá? Assim que eu fiz o track das emissões para essas regiões. E aí, validação, emissões biogênicas, queimadas, PCOM, validação do modelo, PM2,5, disperso PM2,5. Nossa, é coisa pra caramba, meu Deus. Aqui, ó. Isso aqui, no caso, ó, foi mais ou menos a média, a porcentagem de influência da condição de contorno nas regiões metropolitanas. Como a direção preferencial do vento aqui vem para essa região aqui, ó, o que também faz um pouco de sentido. Como a região preferencial é norte e nordeste, como vocês podem ver aqui, ó, e aqui tem menos emissão, dessa região aqui de BH teve mais influência da condição de contorno, e aqui menos. Porque aqui é a região metropolitana, onde tem a parte industrial, Betim, Contagem. Então aqui teve menor influência e aqui teve mais, porque como o vento tem mais para cá, o leste, principalmente em BH, vem aqui questão do vento leste, essa região teve mais influência da condição de contorno do que essa região aqui. São Paulo também menos, tá vendo? A região aqui teve menos ainda influência e mais a questão das próprias emissões de São Paulo, Rio de Janeiro também, mas Vitória, 80%. Entendeu? Então isso aqui eu acabei descobrindo da influência da condição de contorno. Aqui no caso... Deixa eu ver se tem mais uma coisa para mostrar. Ah, não, só isso mesmo. Tem um... Deixa eu mostrar aqui. Eu vou colocar o Semac para rodar, que já são 9h30. Então, no caso, aqui, alguma dúvida no preenchimento do script? Então, vou assumir que não. Então, basicamente... Porque, basicamente, o script é saber quais opções que vocês têm, sim, não, e apontar para o caminho, entendeu? Então, não tem lá muito segredo. O segredo é você saber o que você está fazendo, entendeu? E os arquivos que precisa para aquela, por exemplo, você quer uma emissão inline? Tem que saber os arquivos que você precisa. Você quer o Procan? Saber qual arquivo você vai precisar, entendeu? Então, vamos dar um run aqui. Faz comigo não. Deu algum erro aqui. Vamos ver qual que é. Falou que o file not available. Vamos descobrir o que aconteceu. Ah, eu sei porque. Tá falando que o arquivo, olha só, é bem tricky. Tá falando que o arquivo não existe. Vou dar um ls nele. Falou que não existe mesmo. Ué. Ah, tá. Por causa disso aqui, tá vendo? 5, 2. Então vamos lá no script de novo. Acho que tá com a condição inicial. Por causa disso aqui. Acredito eu, né? Vamos ver. Eita lasqueira. Isso é bem normal, tá, gente? Leu, tá. Já leu o icon.
Becom, mesma coisa, mesmo erro. Ó, o número de processadores 16. Aqui, ó, como que ele dividiu os processadores para cada número de células. Começou. Aqui tem aquela opção print time, tá exatamente aqui, tá vendo? Que ele tá fazendo o print, o quanto que ele tá gastando para cada processo. Difusão, quando ele junta, advecção, horizontal, vertical, difusão horizontal, fotólise, processo de nuvem, chemistry e aerosol. E aí agora é esperar rodar. E tá indo. Voltando aqui, no caso passamos para o ICOM, BCOM, CCTM, aí voltando aqui, o dos módulos extras, porque nós já falamos. No caso, o ISAN, que eu já falei para vocês. Esse aqui, no caso, é um resultado do ISAN. Vocês podem reparar aqui, ó, essa daqui é um plot do tracking das emissões de Vitória, do ozônio. Cortou ali no canto, não sei por quê. Isso daqui, gente, é ozônio, tá? Em micrograma por metro cúbico. Vocês podem reparar, essa concentração residual no resto do Brasil é proveniente das emissões de transporte e industrial de Vitória. Então, toda essa mancha que vocês estão vendo aqui é ozônio causado pelas emissões de transporte e indústria de Vitória. Então, a região metropolitana de Vitória está alcançando Goiás. Igual vocês estão vendo aqui, tá? Então, por exemplo, ó, toda essa concentração aqui é causada pelas emissões de Vitória. Vocês podem ver a pluma saindo aí, vendo aqui, ó. Varrendo, ó, chegando em Belo Horizonte a pluma de Vitória. Tá vendo? Então, isso aqui foi fazendo o tracking. Então, todo esse ozônio aqui foi formado por esses dois streams de emissões. Tá vendo? Então, essa daqui, no caso, isso daqui é um resultado do ISAN. E que no caso vai fazer mais o source apportionment, que é para, no caso, o rateio das emissões. Tem o CEMAC DDM também. Ele não tem para versão 3 ainda, só está na 5.3, só tem na versão 5.2 ainda. Eles estão trabalhando para implementar. Mas o DDM, ele é simplesmente um método para fazer análise sensitiva de mudança, principalmente nas emissões. Por exemplo, porque o DDM, o que ele faz? Ele faz o CEMAC, calcula o CEMAC normalmente, e esse Decouple Model é que ele pega a concentração e aplica o fator, por exemplo, a perturbação que você quer causar nas emissões, por exemplo, 20%. Quando você aplica esse 20% das emissões, ele cria meio que uma atriz separada e aplica essa perturbação nas emissões. E aí, em uma simulação só. Porque geralmente, quando você faz a análise sensitiva, você roda o CEMAC uma vez, tira 20%, roda o CEMAC de novo. Entendeu? Só que o DDM ele faz isso automático para você, faz isso direto. Esse primeiro método que eu falei é o Brute Force. Você roda o CEMAC várias vezes. E nesse caso aqui, o DDM ele faz isso diretamente para você, em uma simulação só. Gasta mais tempo de processamento, um pouquinho mais de HD, mas é uma vez só que você roda os seus casos, tá? Então ele faz essa relação linear e até mesmo relação não linear entre essas variações. E aí você consegue ter a quantidade de quanto que a perturbação na emissão vai afetar na sua concentração final, tá? Outro módulo que tem é o WRF-CEMAC, que é como você tem o WRF-CAM, que é um modelo inline, ou seja, a metrologia conversa com a qualidade do ar, nós temos também o WRF-CEMAC, que é simplesmente um modelo online, que é quando a metrologia conversa com a qualidade do ar. Então nós temos esse módulo também, que é o módulo inline do CEMAC, que é o próprio nome disso, WRF-CEMAC módulo, tá? Você tem o Sulfur Tracking Method, que exatamente é tipo um ISAN, mas ele vai fazer o tracking das emissões de todas as espécies que tem enxofre. Então, mas o método é bem parecido com o ISAN, vai fazer o tracking exatamente do sulfato e de todas as reações e deposições, e principalmente reação e deposição das espécies que têm enxofre, e o Process Analysis, que é também o que eu já passei para vocês como é que funciona. Tá? Então,
Basicamente, esses são os modos esses do CEMAC e cada um tem sua aplicação. O Source Apportionment, que é você fazer o rateio de fontes, o rateio da responsabilidade. O DDM, ou o High Level DDM, que é para fazer a análise sensitiva de variação nas emissões. O módulo Inline, do CEMAC. O Tracking, do espécie de enxofre. E o Process Analysis, para fazer o tracking dos próprios processos. Então, gente, agradeço. É isso que eu tenho para passar para vocês do CEMAC hoje, da questão das emissões e do processo, e ele está rodando aqui ainda. E depois desse processo aqui, que terminou de rodar, o ACONC, você tem que pegar, vamos olhar o que ele está criando lá, rapidinho. Vamos ver na página Output. Aqui, por exemplo, os arquivos que ele cria, ó, o ACONC, que é o Average Conc lá, que a gente usa. Aqui, o diagnóstico de material particulado, o Conc, que é o instantâneo, o Dry Dep e o Wet Dep, tá? E fora os arquivos de log. Mas uma coisa, esses arquivos aqui, se você colocar o ISAN, ele vai ter um arquivo de ACONC ISAN, Conc ISAN, APMDH ISAN, Dry Dep ISAN, Wet Dep ISAN. Então, você vai ter o dobro. Você bota o Procan, tem mais um arquivo IPR, um arquivo IRR e mais 4 arquivos. Então, isso aqui vai aumentando exponencialmente, tá? Então, muito cuidado, como eu falei, cuidado com os arquivos que vocês estão processando e os arquivos de output que vocês querem, tá bom? Então, gente, o CEMAC já está rodando, passei para vocês como é que funciona, como é que configura, e é isso.